Bom dia aos irmãos. Que essa graça ela continue sendo abundante sobre nós. Gostaria de ler dois textos com os irmãos. O primeiro, na primeira carta de Paulo a Timóteo. Peraí, sim. No primeiro capítulo, versículo 14 e versículo 15. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E no livro de Atos, capítulo 4, versículos 11 e 12. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa, ou pelo qual é necessário que sejamos salvos. Vindo à reunião hoje e tentando considerar algum texto e para talvez fazer o que faço agora, né, me trazer alguma contribuição aos irmãos. E eu não tinha nada em mente, assim, eu tentando buscar alguma coisa, e eu clamei ao Senhor para que essa mensagem, né, isso que fazemos semanalmente, eu realmente clamei ao Senhor que a mensagem do Evangelho ela não seja algo embotado na minha mente, embotado no meu coração. E, irmãos, e eu não faço nenhuma crítica, né, inclusive também faço constantemente aí junto aos irmãos, de considerar textos e fazer conexões entre textos que são enriquecedores e que nos falam ao coração e que há uma profundidade nesses textos que nos levam a fazermos memória do nome do Senhor Jesus. E realmente não há nenhuma crítica a fazer isso, aos irmãos que fazem isso, de maneira alguma. Mas talvez sim haveria uma crítica, e é isso que é algo que eu preciso estar atento e que cada um dos irmãos também precisa atentar. Se um irmão vier aqui à frente para ler um versículo, para ler 2 versículos, e talvez a gente olha para esse irmão e fala, mas só isso? É só esse texto ou esses 2 textos que você trouxe? Mas nós cantamos, irmãos, agora, a graça simples assim. A mensagem do Evangelho ela é muito simples, não é nada mirabolante. Quando nós entendemos que o Deus Filho veio à terra, o Deus Filho nasceu de uma mulher, se tornou homem, se chamou, foi batizado como Jesus, viveu 33 anos aqui nessa terra, dos quais 3 anos ele recebeu esse ministério do Pai de fazer aquilo pelo qual ele veio à terra, porque o famoso versículo de João capítulo 3, versículo 16, é o resumo do Evangelho.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmão, se a cruz, se a simplicidade dela e se a mensagem dela não tocar os nossos corações e não transformar as nossas vidas, o que mais que nós estamos buscando, irmãos? Se nós, ao pararmos e nos sentarmos diante desses elementos e cantarmos, orarmos e meditarmos sobre essa mensagem, se isso não nos toca, se nós não encontramos profundidade nessa simples mensagem de que Cristo Jesus morreu em nosso lugar, de que Cristo Jesus foi crucificado, de que Cristo Jesus ele levou sobre ele os pecados de toda a humanidade, que Cristo Jesus ele teve, por causa dos nossos pecados, ele teve a comunhão dele com o Pai interrompida, durante 3 dias, e que Cristo Jesus ressuscitou, irmãos. Se isso não é suficiente para nós, se nós esperamos mais do Evangelho, se nós esperamos mais de Deus, ou como muitos irmãos dizem, né, e inclusive tem uma música que ela faz essa citação, e aí eu não sei o que veio primeiro, se é a expressão dos irmãos ou se é a música, mas o maior milagre ainda está por vir. Há um milagre maior do que nós sermos salvos, irmãos. Há um milagre maior do que nós sairmos da nossa condição de miseráveis, de pecadores, e de estarmos no império das trevas e sermos transportados para o reino do Filho. Há maior milagre do que esse, em que nós nos encontrávamos mortos e que Cristo nos deu vida através da morte dele. Há mensagem mais profunda do que essa? Irmãos, isso é suficiente, precisa ser suficiente, independente das nossas situações. Já contei o caso para os irmãos, faz muitos anos, ainda trabalhava, eu acho que eu ainda trabalhava, não trabalhava lá na Tabernáculo não, a Jenny trabalhava na Cacau Show, e eu estava, acho que esperando ela lá, mas um jovem que ele, quando eu mencionei para ele sobre o Senhor, e ele se revoltou porque ele se encontrava em uma situação difícil, detalhadamente eu não sei qual, mas ele se revoltou por causa dessa situação difícil que ele se encontrava, e ele não queria nem ouvir falar do nome de Jesus. Mas nós esperamos mais coisa, irmãos, além dessa mensagem que a cruz traz. Existe uma expectativa maior do que essa, nessa terra, de nós termos bens, de nós termos uma vida tranquila? Será que é isso que é suficiente? Será que é isso que é o centro do Evangelho? Irmãos, a cruz é o centro do Evangelho. A revelação do amor do Pai é o centro do Evangelho. A obediência do Filho é o centro do Evangelho. Irmãos, não esperem uma mensagem diferente e mais profunda do que essa, porque essa é a mensagem central do Evangelho, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e que importa e é necessário que sejamos salvos através do nome de Jesus Cristo. Isso é suficiente, nada mais é preciso. Se passarmos necessidade, se passarmos apertos financeiros, se perdermos os nossos entes queridos, irmãos, Jesus Cristo é suficiente, e a salvação que Ele nos deu, o sacrifício que Ele fez em nosso favor é suficiente. Não há mais nada que Ele precisa fazer, e graças ao Senhor, se Ele nos abençoa com coisas materiais ou com situações, amém, graças ao Senhor por isso. Mas se nós não tivermos regalia, se nós não tivermos tranquilidade financeira, se nós não tivermos o carro do ano, se nós não tivermos o emprego do nosso sonho, a esposa do nosso sonho, os filhos do nosso sonho, os irmãos em Cristo dos nossos sonhos, irmãos, é suficiente que Cristo Jesus veio para nos salvar. E Ele fez isso de uma maneira muito poderosa. Jesus Cristo foi o homem perfeito, é o homem perfeito, viveu de maneira perfeita nessa terra, e por isso o sacrifício dele foi aceito pelo Pai. Por isso ele conseguiu satisfazer ao Pai, porque ele se fez pecado mesmo não tendo cometido o pecado.
E precisamos louvar e agradecer, né, nesse sentimento de gratidão. Precisamos agradecer ao Senhor de coração, com sinceridade, compreendendo que a salvação ela nos foi dada de maneira imerecida, sem termos que fazer alguma coisa, porque ainda que fizéssemos, não seria suficiente. Ainda que fizéssemos qualquer coisa de boa e de mais louvável, não seria suficiente para alcançar isso que Cristo alcançou, através do sacrifício dele, através da ressurreição dele. Louvemos ao Senhor, irmãos, pela mensagem simples do Evangelho, pela mensagem simples da cruz. Senhor, que o Senhor nos perdoe se muitas vezes temos buscado algo que está fora da Tua palavra, que está fora daquilo que o Senhor já tem nos dito. Senhor, nos perdoe se temos buscado milagres, se temos buscado prosperidade material, se temos, Senhor, esperado por isso e tentado colocar nisso a fundamentação da nossa fé. Senhor, o fundamento da nossa fé é Cristo, a pedra angular, a rocha eterna. Obrigado, Senhor. Agradecemos a Ti, Pai, porque o Senhor nos amou, porque o Senhor demonstrou o amor do Senhor através do sacrifício do Teu Filho. Muito obrigado porque o Senhor amou ao mundo e o Senhor entregou o Seu Filho em nosso lugar. Agradecemos pela cruz que se levantou. Agradecemos porque essa foi a única cruz em que o Cordeiro do Senhor foi colocado e através do sangue dele, através do sacrifício dele, nós obtivemos a purificação que precisávamos. Bendito seja o Senhor, bendito seja o Teu Filho, bendito seja o Teu Espírito, bendito seja a obra da cruz que, como já oramos, Senhor, ela foi consumada, foi paga, foi acabada, finalizada, porque ela foi perfeita. Louvado seja o Teu nome, Senhor, e fazemos essa oração e participamos desse momento através do nome e da pessoa do Senhor Jesus e do sacrifício que Ele fez por nós. Amém. Então, lembrando, né, tô vendo algumas 3 pessoas ali que eu não lembro se já estiveram aqui no nosso meio, não sei se temos algum visitante, mas é um momento, essa mesa, esses elementos, ele é um momento que nós constantemente falamos que ele não pertence a essa comunidade, aos irmãos que estão e que se reúnem nesse prédio, nessa casa. É um momento que nós participamos por obediência ao Senhor, por ter nos ordenado que façamos memória dele até que ele venha. E por isso aqueles que pertencem a ele, aqueles que já foram salvos e resgatados por ele, são convidados a participarem desse momento. Enquanto partimos, irmãos, o pão, eu convido os irmãos a cantarmos Rude Cruz se erigiu.